Apenas 10 dias antes de assumir a presidência, Donald Trump será sentenciado pelos processos que ainda enfrenta Nova York, já que o juiz Juan Merchan rejeitou a tentativa de arquivar o caso relacionado aos registros comerciais. Além disso, um tribunal de apelação confirmou um veredito que considera o presidente eleito Donald Trump responsável por abusar sexualmente da escritora Jean Carroll em 1996. Quais implicações isso terá para seu mandato e também para o país? Hoje falamos de um dos temas que mantém o mundo em suspense, trazendo repercussões políticas e históricas, já que Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado por um crime grave. Ao mesmo tempo, a história tem outro lado. Donald Trump alega que o sistema de justiça do país está sendo usado indevidamente contra ele por motivos políticos. E tudo isso acontece apenas alguns dias antes de assumir a presidência. Bem-vindos a um novo episódio de América Revelada. Eu sou Elina Villafane, falando dos estudos do Epoch Times em Nova York. Talvez muitos pensassem que os problemas legais do atual presidente eleito Donald Trump estavam resolvidos, já que ele recorreu em diversos casos legais, argumentando que, segundo a Constituição, os presidentes deveriam ter imunidade contra processos criminais. No entanto, ano passado, em 2024, a Suprema Corte estabeleceu um precedente histórico discutindo os limites dessa imunidade. Em um dos casos de Donald Trump, o que tratava de interferência eleitoral durante o governo de Biden, a Suprema Corte confirmou que o presidente tem imunidade na esfera civil por ações realizadas dentro do escopo de suas funções. Assim, o processo foi arquivado devido à vitória de Donald Trump nas urnas. A Corte confirmou o precedente de 1982 do caso Nixon versus Fitzgerald. No entanto, o juiz da Suprema Corte de Nova York, Juan Merchan, rejeitou arquivar o caso contra Trump, que enfrenta 34 acusações, porque entendeu que, nesse caso, não se tratava de ações realizadas no escopo das funções de presidente. Assim, na sexta-feira passada, esse juiz determinou que a sentença de Donald Trump será anunciada em 10 de janeiro, rejeitando a ideia que a lei de transição presidencial, a cláusula de supremacia da Constituição dos Estados Unidos ou a imunidade presidencial, três razões citadas pela equipe jurídica de Trump, exigiriam que os veredictos do júri fossem anulados ou a acusação arquivada. Ainda assim, o juiz Merchan afirmou que isso não significa que haverá uma pena de prisão ao presidente eleito. Ele disse o seguinte: uma sentença de liberdade incondicional parece ser a solução mais viável para garantir a finalização e permitir que o réu busque suas opções de recurso. E o que isso significa? Significa que Donald Trump, que foi eleito novamente como presidente do país, enfrentará uma audiência crucial apenas dias antes de sua cerimônia de posse. Porém, como o juiz afirmou em sua decisão, não se espera que Donald Trump seja preso. O juiz não irá impor prisão, multas ou liberdade condicional, optando por uma liberdade incondicional, como ele escreveu. Ou seja, o processo irá ocorrer com a condenação, mas sem penas para Donald Trump. Isso, por um lado, acalmou algumas especulações, mas também levantou outras questões sobre como esse caso será conduzido enquanto Donald Trump assume as rédeas do governo. E caso você não se lembre sobre o que eram essas 34 acusações pelas quais ele foi condenado, essas múltiplas acusações referem-se à suposta falsificação de registros comerciais relacionados a um pagamento de $130 mil para que a atriz de filmes para adultos, Stormy Daniels, que alega ter tido um relacionamento com Donald Trump antes das eleições de 2016, para que ela mantivesse silêncio. O pagamento em si não seria a infração da lei, mas a alegação diz que a classificação do pagamento deveria ter sido feita de outra forma.
Além desse caso, como você pode ver neste infográfico do Epoch Times, o presidente eleito Donald Trump foi condenado em outros processos em diferentes estados do país. Além dessas 34 acusações, um dos casos que teve um novo desenvolvimento judicial recentemente foi sobre a acusação de agressão sexual em 1996 contra a colunista Jean Carroll. O que ocorreu foi que no dia 30 de dezembro, um tribunal recursal federal confirmou um veredicto que reconhece a Donald Trump como responsável por agressão sexual. Agora, caso você não se lembre deste caso, o que aconteceu foi que a senhora Carroll, uma ex-colunista da revista Elle, especializada em aconselhamento para mulheres, afirmou em seu livro de 2019 que Donald Trump a agrediu sexualmente em meados da década de 1990. Trump negou que isso tenha ocorrido, chegando também a negar conhecer a senhora Carroll, e afirmou que ela inventou a história para vender seu livro. Carroll então entrou com uma ação civil contra Donald Trump em 2019, com base na lei dos sobreviventes adultos de Nova York, que permite que vítimas de abuso sexual processem por incidentes ocorridos décadas atrás. Inicialmente, o processo de Carroll era por difamação, após Donald Trump negar publicamente as acusações, mas depois foi ampliado para incluir acusações de agressão sexual. Em maio de 2023, um júri federal em Manhattan determinou que Donald Trump era responsável por abuso sexual e difamação, mas não por estupro. O júri concedeu a Carroll uma compensação de $5 milhões. Esse veredicto foi resultado de um julgamento civil, não criminal. Portanto, Donald Trump não enfrenta penas de prisão por esse caso. Trump recorreu dessas decisões, mas o tribunal recursal ratificou o veredicto, negando seu pedido de um novo julgamento. Esse caso adiciona mais uma camada de complexidade à já carregada situação legal de Donald Trump. Mas também essa história tem outro lado. Donald Trump chamou o Departamento de Justiça como o Departamento da Injustiça e disse ser vítima de perseguição política. Sobre a sentença que aguarda o presidente eleito Donald Trump nesta sexta-feira, 10 de janeiro, seu diretor de comunicações, o senhor Steven Cheung, afirmou que a transição de Donald Trump deveria estar, e vou dizer o que ele diz, livre de obstáculos resultantes desse ou de qualquer resquício da caça às bruxas. O presidente eleito escreveu em meados de dezembro, em sua plataforma Truth Social, que o juiz Merchan desrespeitou completamente a Suprema Corte dos Estados Unidos e também sua decisão histórica sobre imunidade. Recentemente, após a decisão de Merchan, no dia 3 de janeiro, de rejeitar o pedido de Donald Trump para arquivar o caso, a equipe jurídica do presidente eleito apresentou, no mesmo dia, um recurso pedindo novamente que a sentença programada para sexta-feira, 10 de janeiro, seja suspensa. Vejamos o que diz a conclusão da apresentação feita pela equipe jurídica de Donald Trump. Com base na apresentação de procedimentos recursais pelo presidente Trump, que apontam suas alegações de imunidade presidencial, todos os procedimentos perante este tribunal estão automaticamente suspensos de acordo com o direito constitucional federal. Alternativamente, mesmo que tal suspensão fosse discricionária, o tribunal deveria concedê-la. O tribunal deve cancelar a audiência de sentença programada para 10 de janeiro de 2025 e suspender todos os prazos adicionais no caso até que os recursos de imunidade do presidente Trump sejam resolvidos de forma completa e definitiva, o que deveria resultar no arquivamento deste caso, que nunca deveria ter sido apresentado. Além disso, o presidente Trump respeitosamente solicita que este tribunal notifique as partes antes de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 14 horas, se o tribunal pretende prosseguir com a audiência de sentença em 10 de janeiro de 2025, o que não deve ocorrer, apesar do recurso interlocutório do presidente Trump sobre a imunidade, para dar tempo suficiente para que o presidente Donald Trump solicite uma revisão de apelação de emergência.
No entanto, nesta segunda-feira, 6 de janeiro, o juiz da Corte Suprema de Nova York, Juan Merchan, rejeitou novamente a tentativa do presidente eleito Donald Trump de suspender a referida sentença, alegando em parte que o tribunal considera os argumentos da defesa de Donald Trump como repetitivos. No próximo 20 de janeiro, ocorrerá a cerimônia de posse presidencial e, no meio desses acontecimentos, o presidente eleito será sentenciado. Além disso, foi confirmado um veredicto que o declarou culpado de agredir sexualmente uma mulher há 30 anos atrás. Esses processos judiciais contra o presidente eleito Donald Trump não são apenas um teste para ele, mas também para o sistema democrático do país. Agora, também quero saber sua opinião. Você acredita que esses processos judiciais podem impactar seu mandato ou será uma distração para suas funções como presidente? Muitos também questionam se estamos diante de um caso de justiça imparcial ou de politização da justiça, como alega o presidente eleito Donald Trump. O que você acha? Deixe seus comentários ali embaixo que depois estarei muito feliz de responder. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e se você achou importante o tema que discutimos, curta pelo botão ali embaixo, para que o algoritmo de YouTube compartilhe o que conversamos com mais pessoas e assim a verdade dos fatos alcance muita mais gente. Com você, Lina Villafane, trazendo as notícias à tona no América Revelada. Nos vemos em breve.